Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nesta quarta-feira, neste dia 8 de janeiro de 2020, mais uma vez vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti através da Igreja Global de Adoração a Deus, onde nós estamos formando o corpo de Cristo espiritual, onde nós estamos ministrando a Sua palavra, a palavra de Deus viva e eficaz, em amor à plenitude dos gentios que têm de entrar, em amor à sua igreja perseguida, que vive naqueles 50 países que constantemente estamos, ao ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, em amor à sua igreja perseguida e à plenitude dos gentios que vivem em todos os países do mundo, em amor a todas as pessoas que estão unidas a nós, formando o corpo de Cristo espiritual, através da Igreja Global de Adoração a Deus, nesta quarta-feira, neste dia 8 de janeiro de 2020, hoje, vos damos graças por mais este alimento abençoado, por mais este manjar celestial com o qual o Senhor sacia a nossa fome, o Senhor nos alimenta, pois vem do seu coração para o nosso coração, em nome de Jesus. E hoje, amada igreja, uma boa tarde, nós traremos o Espírito Santo de Deus nos guia em nome de Jesus para trazermos uma passagem escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 14 em diante, que nos mostra o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Portanto, vamos ver este alimento celestial maravilhoso que o Espírito Santo de Deus nos dá, nos vivificando a letra, nos trazendo as suas revelações, pois, como nós já vimos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, vejamos o que está escrito nesta passagem. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens, certamente eles estavam falando em línguas, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Eles receberam o batismo do Espírito Santo e outras pessoas achavam que estavam embriagados, que estavam falando em línguas. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Portanto, vejamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Prestemos bem atenção, amados. Prestemos bem atenção nestas palavras, neste discurso. Olha só o que está sendo dito, com a unção, com a direção, com a vivificação do Espírito Santo de Deus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, voltemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutais estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O Senhor Jesus era o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e hoje ele se manifesta através da palavra de Deus, mas ele não poderia ser retido pela morte, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberano, ele é o Salvador, tanto que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 22, está escrito: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a nós mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutros tempos foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, pois o batismo, hoje, este batismo de água é em sentido figurado, o verdadeiro batismo. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Portanto, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, ou seja, o qual, voltemos a Atos capítulo 2, versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele desceu, foi ao inferno, e lá no inferno o Espírito Santo de Deus o ressuscita. Ele prega para todas aquelas almas que não tiveram a oportunidade de salvação, que vieram ao mundo antes dele, que não tiveram a oportunidade de salvação, inclusive para aquelas do dilúvio, dá a elas a oportunidade de salvação. Elas são libertas, ele tranca o inferno, toma as chaves da morte do inferno das mãos do diabo, tanto que em Colossenses capítulo 2, versículo 15 está escrito: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Ele toma as chaves da morte do inferno das mãos do diabo. Apocalipse capítulo 1, versículo 18: o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém. Tem as chaves da morte do inferno. Faz um desfile nas regiões celestes com o diabo e todos os seus demônios confessando as suas derrotas, tranca o inferno, e hoje as chaves da morte do inferno estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diabo, ele não tem mais poder, ele não tem mais autoridade, ele foi despojado de todo o poder, de toda a autoridade, de toda a legalidade que tinha sido dada a ele
pelo pecado de Adão. Portanto, vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 25. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isto se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, como a tua face me encherá de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta. Davi foi um profeta de Deus, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, que de sorte exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele está falando sobre Jesus. Até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, é um alimento maravilhoso esse discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Uma boa tarde para todos, a paz de Cristo. Nós estamos parando aqui por causa da hora. Que o Senhor Jesus abençoe o restante de semana de todas as suas vidas. Em nome de Jesus, saúde e paz para todos, em nome